Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Band Mulher já começou, para você uma excelente tarde. Ontem eu não vim, quem me acompanha nas redes sociais sabe o que eu estava aprontando, viu? Senão corre lá que vocês vão ver aí. Foi um fim de semana meio diferente, mas já estou por aqui. Hoje é dia de falar de saúde, inclusive nós vamos trazer aqui muitas campanhas que são feitas em julho para cuidados com a saúde, combinado? Nós vamos falar sobre o Julho Amarelo, que no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, que ele traz as informações sobre hepatites virais. Quais são os tipos, quais são as prevenções, forma de tratar e muito mais, tá? Ah, por aqui também nós vamos falar sobre... Peraí, que eu tô recalculando aqui a rota. Especialistas que vão trazer essas informações. Também vamos falar sobre... Sobe pra mim, turminha, eu tô aqui perdida e o TP não tá andando. Em relação também ao câncer de cabeça e pescoço, nós vamos trazer esse assunto aqui pra vocês, que é um assunto muito importante que às vezes as pessoas trazem o diagnóstico muito tarde. Então nós vamos falar sobre isso. E também vamos trazer uma informação triste que tem aumentado o número de denúncias em relação à violência contra a mulher. Então, fica comigo, fique à vontade que o nosso programa já está no ar. A gente começa com um assunto muito triste, mas que deve ser falado e alertado, que são as denúncias de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Gente, os números mostram que quase triplicaram a quantidade de denúncias em 4 anos no Brasil. Segundo os dados do Ministério dos Direitos Humanos, é como se todos os dias mais de 50 vítimas rompessem o silêncio. Olha aí. A violência sexual, muitas vezes silenciosa, acontece onde deveria haver proteção, dentro de casa. No Brasil, uma pessoa é estuprada a cada 6 minutos. Em 3 de cada 4 casos, a vítima é uma criança ou adolescente. Com um aumento de mais de 9% nos casos de estupro de vulnerável em Minas Gerais entre 2022 e 2023, a Polícia Civil reforça a prevenção, principalmente nas escolas. A gente precisa de trabalhar fortemente a conscientização para que as crianças e os adultos sejam informados de condutas que são criminosas, né? De algumas condutas que às vezes parecem simples, mas um toque no corpo de uma criança já é considerado estupro de vulnerável. A investigação enfrenta obstáculos. Muitas vítimas só conseguem contar o que viveram anos depois. Então, quanto mais tempo se passa do acontecimento, do fato, a produção dessa prova ela acaba sendo mais difícil. Atenção a sinais como agressividade repentina, tristeza, queda no rendimento escolar, linguagem sexualizada e medo de certos adultos. Crianças pequenas também podem se expressar por brincadeiras ou desenhos. Os pais atentos, a escola atenta, a gente poderá identificar aquele problema, a criança e adolescente, e se for uma violência sexual, fazer a intervenção policial necessária. Geralmente essas vítimas chegam extremamente fragilizadas, com seu emocional bastante comprometido, e ali no decorrer da conversa, desse acolhimento, ela se sente mais amparada, mais confiante e se solta um pouco mais e entende que é importante falarmos sobre esse assunto. Foi a dor que levou Vanessa a criar o movimento. Hoje acolhe e orienta centenas de vítimas. Eu fui uma vítima na infância e hoje eu sou uma sobrevivente. Eu entendi que eu deveria usar essa minha experiência como forma de ajudar essas pessoas, de fazer esse acolhimento, porque, como eu sempre digo, só uma vítima entende a outra.
Em caso de suspeita, denuncie, ligue 100, procure conselho tutelar ou a Polícia Civil. Também é possível denunciar de forma anônima pelo Disque 181. Primeiro passo, fazer essa vítima entender que ela não é culpada em hipótese alguma, que a culpa não é da vítima, a culpa é de quem comete o delito contra ela. Uma forma da gente recuperar essa autoestima é essa pessoa entender da necessidade de falar sobre o assunto sem vergonha, sem medo, sem pudor. Pois é. Agora, mudando de assunto, olha só que interessante, gente. O aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas tem se tornado cada vez mais comum. Inclusive, tiveram algumas cidades em que a presença desses animais aumentou em 200%. E o nosso repórter Carlos Vilela, ele foi até um evento onde vários especialistas estavam reunidos e eles explicam pra gente esse fenômeno. Participaram do treinamento, além das aves nas gaiolas, o jacaré, o tatu-peba, a raposa e outros animais, empalhados, claro, da fauna do Cerrado. Brincadeira à parte, o evento que acontece todos os anos é para aprimorar as técnicas dos funcionários do clube para lidar com animais silvestres que habitam já a área de preservação ou aqueles que, porventura, chegarem via rio ou mata. O motivo é que hoje a gente está dentro de uma APP e, com isso, há aparecimento de animais silvestres periodicamente, às vezes, muitas vezes machucados, e a gente precisa dar a tratativa adequada. Por isso, a gente faz a reciclagem desse treinamento periodicamente. Márcio Bandarra foi um dos palestrantes da capacitação. Ele é médico veterinário e coordenador do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Berlândia. Saber lidar com animais silvestres que invadem áreas urbanas é importante para a segurança tanto dos animais quanto da população. A gente acaba fazendo essas ações, né, para que a gente consiga capacitar esses funcionários, esses colaboradores, para que quando aconteça qualquer visualização desse animal, ele consiga fazer o manejo correto, chamar quem precisa. E não é por falta de situações envolvendo animais silvestres na área urbana que as pessoas não precisam saber como e quando fazer. O sargento Lucas, da Polícia Militar de Meio Ambiente de Uberaba, confirma o aumento desse tipo de ocorrência na região nos últimos meses. No município de Uberlândia, relação de janeiro a junho de 2024, comparando com 2025, tivemos um aumento aí de cerca de 88%, aumento aí de mais de 200% em Ituiutaba, um aumento também significativo em Araxá. Só Uberaba que se manteve aí mais ou menos da mesma média do ano anterior. Os demais municípios aí têm registrado um aumento expressivo. Mas não são só os locais, de certa forma considerados propícios, que atraem animais da fauna silvestre. Um exemplo disso aconteceu há cerca de um mês, quando uma onça sussuarana, a conhecida onça parda, um animal macho adulto, veio por essa área de mata em busca de refúgio na cidade. Refúgio que ela encontrou pulando para dentro desse condomínio que fica aqui na zona sul de Uberlândia. A captura exigiu um trabalho a várias mãos, com técnicas específicas, até por se tratar de um animal feroz e para preservar tanto a integridade da onça quanto dos moradores. Por falar em moradores, não passa pela cabeça de ninguém topar com uma fera das matas em plena rua. Nós moramos no condomínio para ter alguma segurança, né? E acaba não tendo, a onça chegou e pulou aí, ué. Eu acho que eu ficaria paralisada. Eu acho que correr não é uma boa coisa, porque ela pode entender que eu sou uma caça, né? Mas o que leva um animal silvestre a ir para um centro urbano? Dentre outros fatores, como o crescimento das cidades, desmatamento, é nesta época que as queimadas aceleram essa tendência. E elas não escolhem essa ou aquela espécie. O mais comum que a gente acaba atendendo são realmente os animais peçonhentos, né? As cobras, principalmente, as serpentes. A gente acaba tendo que fazer captura, elas acabam entrando na casa das pessoas, fugindo desse ambiente que está ficando hostil para elas ali. E a gente orienta que as pessoas não tentem confrontar, não tentem matar esse animal, realmente tome distância, vá para um local seguro e acione imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo número 193, que a gente vai realizar a captura desse animal e dar o destino correto. Muito bem, agora, vem cá, presta atenção no que eu tenho para te falar. Você já se sentiu em algum momento desconectada de quem você realmente é?
Então presta atenção, porque tem um movimento incrível que está chegando. Dia 19 de julho, anota na agenda, 19 de julho acontece o Lapidadas Experience, que é uma imersão totalmente ao vivo, pensada para mulheres que escolheram viver em sua máxima potência. Um dia inteiro, das 10 da manhã até as 8 da noite, mergulhando em temas como inteligência emocional, cura interior e ferramentas práticas para você ativar de verdade a mulher que você nasceu para ser. E quem está idealizando esse projeto maravilhoso é a Tuane Carvalho, que está aqui. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Tudo bem? Obrigada. Que projeto incrível. E aí eu te pergunto, para quem que é indicada essa imersão? Ele é indicado para todas as mulheres que sentem que tem algo a mais para entregar para o mundo, mas por algum motivo se sentem travadas, que querem deixar para trás traumas, dores de infância e que também querem se posicionar para entregar o melhor de si para todos os seus relacionamentos. E ela sai de lá transformada. Ela sai de lá transformada. Eu costumo dizer que ela sai de lá quem realmente ela nasceu para ser. Que legal. Conta para o pessoal como que faz para participar, para se inscrever. Para se inscrever é muito fácil, você pode acessar o QR Code que está na sua tela ou também acessar o meu Instagram, que é @atuanecarvalho, porque lá você vai ter mais informações e também tem um link para você garantir seu passaporte. Muito obrigada, adorei. Já ali nos bastidores, já falei, epa, que esse negócio vai ser bom. Muito obrigada, viu? Vai ser maravilhoso. Sucesso total. Ó, não perca, viu? Ative a mulher que você nasceu para ser. Não perde essa oportunidade, participem. Prazer, viu? Te receber no nosso programa. Tchau. Vamos para o intervalo, jogo rápido, porque na volta tem Corpo e Mente em Equilíbrio. Nós vamos falar sobre a hepatite, não sai daí não. No Martiminas a gente entra no clima, tá fácil de comprar. Papel higiênico com 40, R$ 42,90. Café Fenogrão mais forte, 500 gramas, R$ 26,90. Açúcar cristal 5 quilos, R$ 14,80. Leite Longa Vida litro, R$ 4,9. Coxa com sobrecoxa de frango, R$ 7,98. Contra anti ou resfriado, peça quilo, R$ 39,98. Mineiro que é mineiro, economiza no Martiminas. Você sabia que aqui na Zona Sul agora tem uma Festa Escova? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho. A Festa Escova é uma franquia. A gente tem como principal diferencial trabalhar sem hora marcada. Trabalhamos com escovas, tranças, tratamentos, maquiagens, penteados e unhas para melhor te atender. Você que é uma mulher moderna, que não tem tempo, aqui é o seu lugar. Vem aqui nos conhecer. Corpo e Mente em Equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta, inclusive comecinho do mês de julho, né? E é nesse período que as ações são feitas para conscientização sobre as hepatites virais, uma doença silenciosa que muitas vezes só apresentam sintoma em estágios mais avançados. E é sobre esse assunto que nós vamos falar aqui no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, que a gente faz o maior prazer em trazer assuntos para vocês, junto com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E quem nós vamos receber é a doutora Luma Azambuja Azevedo, que já está aqui com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Oi, obrigada, viu? Boa tarde a todos. Luma Severina Azambuja Guimarães. Pronto, falei o nome dela completinho, que eu falei todo pela metade. Bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. O mês mal está começando, mas a gente sabe que durante esse mês muitas ações são feitas para orientar mesmo sobre as hepatites virais, certo? Antes disso, eu queria que você falasse um pouco sobre a doença mesmo, em si, a hepatite. Sim, na verdade, a hepatite é a inflamação do fígado, né? A inflamação do fígado pode ser causada por diversas coisas, né? Então, assim, são as hepatites virais, as mais comuns, que é o mês de julho de conscientização das hepatites virais. Mas também temos as hepatites causadas por inflamação, temos as hepatites causadas por gordura no fígado, por medicamentos, existem várias causas, né? Mas o mês de conscientização das hepatites virais é nesse mês de julho mesmo, julho amarelo. E aí, falando especificamente sobre as hepatites virais, quais são? Nós temos a hepatite A, B, C, D e E. São 5 tipos de vírus, cada um com a sua particularidade, cada um com uma forma de transmissão diferente.
No Brasil, as mais comuns são a A, a B e a C. Sendo que a forma de transmissão é um pouco diferente, ela é fecal-oral. Então, a gente adquire o vírus através de alimentos e água contaminado com as fezes de outras pessoas contaminadas, né? Então, a prevenção se baseia nisso, nas medidas de saneamento, de higiene pessoal, de higiene dos alimentos. Já a hepatite B e C são vírus que se transmitem através do contato de sangue e de secreção. Então, através de relação sexual, através do compartilhamento de agulhas e seringas em usuários de drogas, através na gestação, se a mãe for contaminada, pode passar para o bebê também. Então, elas se diferem um pouco nisso. E quando a gente fala sobre sintomas, assim, vamos também falando dessa forma, da hepatite A, é mais ameno ou não? Assim, tem alguma que é talvez mais arriscada e outras não? O que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, dentre todas as hepatites virais, a hepatite A é uma das mais sintomáticas, porque na verdade, a maioria delas, elas passam desapercebidas. O paciente às vezes sente um mal-estar, uma fraqueza, um pouco de náusea, mas fica até sem diagnóstico, sabe? Passa desapercebido aquela fase aguda e às vezes ele vai diagnosticar já naquela fase crônica, né? Que a hepatite B e C podem cronificar, lesionar o fígado e aí o paciente já diagnostica numa fase bem mais avançada. Já a hepatite A, ela pode se manifestar de uma forma aguda, né? Mas os sintomas também são muito inespecíficos. O sintoma mais específico um pouquinho é a icterícia, que todo mundo lembra de hepatite, né? Que é quando os olhos e a pele ficam amarelados. Mas a maioria dos pacientes não chegam nessa fase. Então, realmente passa como uma virose, igual qualquer outro vírus. Entendi. Então, geralmente o paciente não diagnostica. Tem alguma doença que pode levar à hepatite? Por exemplo, que eu estava conversando com você nos bastidores, a pessoa está com alguma infecção que pode acabar causando a hepatite? Na verdade, quase todos os vírus podem dar uma hepatite transinfecciosa. Então, o fígado reage àquele vírus. Por exemplo, a dengue, o Covid, citomegalovírus, vários tipos de vírus podem dar hepatite, não são só os vírus da hepatite, né? E além disso também, a gente sempre tem que lembrar que muitos medicamentos, muitos suplementos, muitas ervas, fitoterápicos podem dar hepatite também. Então, por exemplo, às vezes o paciente está tratando uma otite, né, que foi você que tinha me questionado, com um antibiótico X, e esse antibiótico pode gerar uma hepatite medicamentosa. Então, muitas vezes é até difícil você diagnosticar se a hepatite foi realmente pelo agente infeccioso, né, pelo vírus, pela bactéria, ou se foi decorrente do tratamento. Entendi. E quais são as formas de prevenção? A gente fala muito da vacina logo que a criança chega ao mundo, né? Sim, com certeza. A epidemiologia mudou muito, né, nos últimos anos, não só no Brasil como no mundo, por conta das vacinas, né? Nós temos atualmente a vacina da hepatite A, que é fornecida na criança com 15 meses pela rede pública, e também em adultos, de acordo com alguns critérios especiais, né, se os pacientes forem de risco. Agora, a hepatite B é fornecida também com o bebê ainda dentro do hospital, então a primeira dose é fornecida com ele recém-nascido e é um esquema composto por 4 doses. O adulto, independente de qualquer fator de risco, também tem acesso a essa vacina da hepatite B. O esquema é um pouquinho diferente, são só 3 doses, o esquema completo, mas qualquer pessoa tem acesso à vacinação de hepatite B. E são gratuitas, tanto a quanto a B. A C, infelizmente, a gente não tem vacina ainda. Entendi. E em relação a exames que são feitos para diagnosticar a doença? Assim, o mais importante, gente, é o diagnóstico precoce dessas doenças, principalmente a hepatite B e a C, que são as que cronificam, né? Para evitar uma progressão de doença, uma cirrose, evitar um câncer no fígado. Então, o mais importante é o diagnóstico. Você que nunca fez nenhum exame de hepatite, se tiver algum fator de risco, se você tiver mais de 40 anos, por exemplo, que a hepatite C não era uma doença nem conhecida, faça o teste. São testes simples, testes de sangue mesmo. Você faz a sorologia, tanto da hepatite B quanto da hepatite C, e diagnostica facilmente. É um exame rápido, barato, simples.
E o tratamento, claro, de acordo com cada doença. E o principal, que eu acho que a gente falando da vacina como prevenção, são esses cuidados mesmo, né? Com outras formas de contaminação, lógico, como você além das vacinas, né? Tem todas as medidas. A hepatite A e a E, que é a transmissão fecal-oral, é mais questão de saneamento, de higiene, o contato pessoal, ter cuidados em creches, em pacientes institucionalizados. Já a B e a C seria uma relação sexual protegida, né? Cuidado com materiais de esterilização. Se você vai fazer um piercing, uma tatuagem, manicure, tem que ter cuidado com tudo isso, porque realmente eles podem ser transmitidos nesses procedimentos. E por fim, um paciente que teve algum tipo de hepatite viral e tratou, pode ter alguma consequência, alguma sequela? Como que fica depois a qualidade de vida dessa pessoa? É tranquilo? Pode trazer algum problema futuro? Não, isso vai depender de quando é feito o diagnóstico. Então, se eu faço o diagnóstico numa fase precoce, onde o fígado ainda funciona normal, eu vou tratar aquele vírus e o paciente vai ter uma vida normal. Mas se eu já faço o diagnóstico numa fase avançada, por exemplo, um paciente que já tem uma cirrose, eu vou tratar o vírus, a tendência é essa cirrose estabilizar, compensar, mas ele já tem as complicações daquela cirrose, né? Então, ele pode ter um tumor no fígado, ele pode ter várias complicações. Por isso que o diagnóstico precoce é o mais importante. E por isso que a gente volta ao início da nossa conversa falando sobre o mês de julho, que é o mês que se faz a campanha para prevenção, orientação e esclarecimento sobre a doença, né? Com certeza. Muito bacana. Te agradeço pelas informações, por trazer todos esses detalhes para a gente. Quem está em casa aí, às vezes a gente fala tanto de hepatite e não tem noção da dimensão do quanto isso pode ser, né, uma doença arriscada, né? Sim, às vezes passa com uma virosezinha banal, né? Não trata direito. Não trata direito, não faz o diagnóstico e pode trazer muitas consequências. Muito bem, muito obrigada por participar do Vanessa, nosso quadro, tá? Eu que te agradeço. E bem aqui comigo, vocês já sabem, eu acabei de falar aqui, gente, que a hepatite é uma doença silenciosa que pode comprometer o fígado e a qualidade de vida, mas através de exames laboratoriais simples, o diagnóstico precoce sim é possível, faz toda a diferença no sucesso do tratamento. Então, não espere os sintomas aparecerem, cuide da sua saúde, sempre faça os seus exames no check-up, claro, um dos laboratórios mais certificados do país. São várias unidades e com certeza tem um check-up aí, ó, pertinho de você. Em caso de dúvidas ou agendamento, é fácil. Entre em contato com a nossa central através do telefone 3303-1000. Anotou? Esse número também é o WhatsApp, que você pode tirar suas dúvidas rapidinho ali agora mesmo. Check-up e resultados a serviço da vida. Intervalo, jogo rápido. Na volta a gente segue falando sobre saúde. Agora vamos falar sobre o Júlio Verde, que orienta sobre o câncer de cabeça e pescoço. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Uniodonto 24 horas, a empresa que faz você sorrir de verdade. Chegou uma oportunidade imperdível para você melhorar sua qualidade de vida. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Leal, o supermercado do menor preço. Assim, paleta ou músculo, R$ 28,98. Cenoura ou chuchu, R$ 1,29. Sabão em pó Tixan, R$ 15,99. Batata, melão ou cebola, R$ 2,95. Arroz Vasconcelos, R$ 25,49. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho.
A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. Estamos de volta com um assunto que é muito importante, que vocês já sabem, que a gente vem falando nos últimos dias, que sim, o frio vai aumentar e muita gente não tem nenhum agasalho para se proteger. Então, pensando nisso, a campanha do agasalho está a todo vapor. É hora de exercer a solidariedade e doar agasalhos, cobertores, qualquer peça de frio que você tiver aí na sua casa. E claro, né, aquecer o coração de quem mais precisa. Olha só. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história é você. E Supermercados BH faz parte da sua família, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Politriz, cuidar é de casa. Realização Band Triângulo e Band FM. E olha só, nós estendemos o prazo da campanha, então se você ainda não teve tempo, já aproveita, separa a sua doação e leve até um dos pontos de arrecadação, estão todos aqui, até o dia 10 de julho, viu? A gente estendeu o prazo, mas o tempo está passando, então não perde tempo não e bora deixar o inverno de alguém mais quentinho, combinado? Campanha do Agasalho 2025, menos frio, mais calor e mais amor. O Julho Verde é o mês de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, que é um tipo de câncer que, se muitas vezes descoberto de forma tardia, ele pode causar muitos problemas. E isso acontece por falta de informação. Então, para a gente saber mais sobre alerta, fatores de risco e tratamento, eu convidei aqui e recebo na nossa sala o Dr. Leonardo Aidar. Bem-vindo. Boa tarde, doutor. Muito obrigado pelo convite. Esse mês é um mês de muitas cores e todas muito importantes quando se fala sobre saúde. E o câncer, né, nessa região cabeça e pescoço, ele precisa desse alerta. E eu queria que você explicasse o porquê. Então, o Julho Verde é uma campanha muito importante porque os cânceres de cabeça e pescoço são cânceres que, apesar de parecerem muito distantes, são cânceres muito comuns à população, né? Então, quando nós falamos na população masculina, né, dos 10 cânceres mais comuns que afetam os homens, 2 são de cabeça e pescoço, né, que é o câncer de cavidade oral e o câncer de laringe. E quando nós falamos da população feminina, né, a gente tem o câncer de tireoide. Claro, a gente não falando dos cânceres de pele, né, que são os cânceres mais comuns, né, das pessoas. Então, é um mês extremamente importante, porque, como toda doença, né, quando o diagnóstico é feito de forma precoce, além das chances de cura serem altas, né, os tratamentos são menores. Uhum. Então, a questão da cirurgia ser menor, da recuperação ser mais facilitada e tudo mais para o paciente. Entendi. Claro que são vários tipos de câncer diferentes, mas como que a gente pode ter um alerta de um sintoma que possa chamar a atenção? Assim, tem algum que é um comum em diferentes tipos de doença, assim, em lugares diferentes, mas aquele sintoma às vezes pode ser comum. Eu falo para os meus alunos, né, que o câncer de cabeça e pescoço ele dá sinais precoces, uhum, os mais comuns, né? Vamos falar do câncer de cavidade oral, né? Normalmente o câncer de cavidade oral ele surge de uma feridinha que não cicatriza, né? Então, qual que é o esperado, por exemplo, de uma afta, né? Uhum. É que ela cicatrize em 2, 3 dias. É aquela afta persistente, com mais de 2 semanas, que não cicatriza, que começa a doer,
É uma afta muito suspeita, né? Então, eu costumo dizer também que o cirurgião de cabeça e pescoço, a gente sempre suspeita que é maligno, né? A gente prova que não é doença maligna, né? E principalmente se o paciente tiver fator de risco, né? Então, por exemplo, o paciente é fumante, o paciente faz ingesta de bebida alcoólica com regularidade, né? Então, isso tudo soma na história para a gente suspeitar que aquilo lá pode ser uma doença maligna, né? Aí você falou na região da boca, né? E quando a gente fala da laringe, o que pode agravar? Uma dor de garganta, por exemplo? Não sei. No caso da laringe, vamos pegar que vários fumantes são roucos, né? Então, vamos dizer que existe uma alteração da rouquidão. E uma persistência maior do que 30 dias é algo suspeito. Ou uma rouquidão inédita, né? Você não é rouco e de repente você ficou rouco e não melhora, né? A principal causa de rouquidão na população é pós-gripal, né? Eu tive um resfriado e estou rouco, né? Mas a gente espera que isso melhore, né? Aquela rouquidão inédita, não associada, por exemplo, ao resfriado, que persiste por mais de 30 dias, ela tem que ser investigada, porque ela pode ser um sinal precoce de um câncer de laringe. Por exemplo, cordas vocais, eu falo porque eu trabalho muito com isso, né? E tem pessoas, você falando de rouquidão, pensei nisso, né? Que às vezes tem pregas, tem calos e etc. nas cordas vocais e pode, inclusive, se tornar ou ser um tumor, né? Maligno. Eu acho que o mais importante, como tudo, né, numa consulta, primeiro é a conversa, né? A gente tem que conversar com o paciente para saber os hábitos, né? Então, por exemplo, a senhora é um profissional da voz, né? Conversa muito, usa muita voz, né? Só que se a senhora, por exemplo, não tivesse fator de risco, a senhora não fuma, né, não faz ingesta de bebida alcoólica, agora a gente vive um novo pesadelo, né, que é o vapor, né? Que as pessoas estão tomando gosto, né, por isso, né? E se a senhora não tem fator de risco, né, a gente faria a investigação, mas eu não ficaria tão preocupado. Se a senhora tivesse fator de risco, a história muda, né? Porque a gente, somando tudo, né, é muito favorável a essa doença maligna. Mas o mais importante é quando apareceu esse senhora de forma precoce, procurou especialista, né? Porque isso muda totalmente o tratamento, né? Um tratamento que vai ser menor, que vai trazer menos morbidade, ou seja, menos impacto para a qualidade sua de vida e com maior chance de curar a senhora. Agora falando sobre especialista, né? Qual especialista deve ser procurado caso tenha algum sintoma? Porque se a pessoa está com a afta e essa afta persiste a vida inteira, eu não sei, às vezes a pessoa vai procurar, nem que seja um dentista, ou não, sabe? Às vezes ele não sabe para onde recorrer, né? Hoje, a gente vive uma mudança da realidade do especialista, né? Eu acho muito difícil a gente recomendar logo procurar o especialista, né? O que eu acho a gente tem que apostar nessas campanhas porque é uma forma da gente conscientizar os colegas que são mais acessíveis, né? Que é o colega clínico geral, o colega que está lá no postinho, o colega que tem mais contato com as pessoas, que tem maior fator de risco, né? Porque é muito difícil falar, procure um especialista primeiramente, né? Um especialista até é muito difícil ser encontrado, né? A gente tem poucos cabeças de pescoço no Brasil, se você for comparar, por exemplo, com o cirurgião de aparelho digestivo, se você for comparar com o cirurgião oncológico, né? Nós somos especialistas raros, né? Então é muito difícil desse paciente encontrar o especialista. Mas se eu conseguir, né, através da conscientização, levar a informação para o colega que tem maior contato com essa população, dele suspeitar precocemente que aquilo pode ser doença, aquele paciente tem mais chance de ser encaminhado de forma correta para mim, do que o paciente em casa vai acordar e falar, eu tenho uma afta na boca, eu vou procurar um cabeça e pescoço. Melhor ele procurar o colega e o colega falar, essa afta é uma afta estranha, né? A gente tem que mandar para o especialista trabalhar isso. Entendi. De quais outras regiões, né, que a gente pode falar, por exemplo, da tireoide? O que você pode trazer para a gente de alerta em relação a isso? Ainda mais porque, como você disse, atinge muito a mulheres, né? O gostoso da população feminina é que é uma população que se cuida bastante, né? Está sempre preocupada. É muita diferença muito grande entre a população masculina e feminina, né? Muito, assim, nos meus pacientes eu vejo que as mulheres sempre chegam com a doença num estágio menos avançado que os homens, né? E até falo, quando o homem vem sem esposa na consulta, é uma perda de tempo para o homem e para o médico, né? Porque o homem não sabe nada do que está acontecendo com ele, né? Então, normalmente, o câncer de tireoide se manifesta como um nódulo, um carocinho aqui no meio do pescoço, né? Mas a grande maioria dos cânceres de tireoide, hoje em dia, são feitos através da ultrassonografia, né? Existe um costume que arregou esse pedido de ultrassom de tireoide. Então, a gente faz diagnóstico, muitas vezes, do câncer no estágio bem no comecinho, sabe? Não tem nódulo palpável, não tem caroço palpável.
Antigamente, antes do ultrassom se tornar de acesso mais popular, né, acabava que o paciente fazia o diagnóstico já com aquele nódulo no pescoço. Né? E ele é palpável, então? Nessa época, sim. Quando ele já está mais... Quando ele está. Muitas vezes, não. Muitas vezes, a gente, quando faz diagnóstico por ultrassom, você palpa no exame físico e você não sente o nódulo, porque ele tem menos que 1 centímetro. Entendi. E quando a gente fala sobre tratamento, né? O tratamento é o mesmo tratamento que se faz quando se tem qualquer outro tipo de câncer? Como que é, por ser nessa região? Como é que é isso? Então, vamos dividir, né? Tá. Porque a gente fala de cabeça e pescoço, mas a cabeça e pescoço tem várias partes. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, a parte da orofaringe, que é a parte do fundo da boca, né? A orofaringe, no comecinho, o paciente pode fazer um tratamento não cirúrgico. Ele pode opcionar fazer um tratamento com só radioterapia. Ele tem que ser no início e tem que ter uma característica esse tumor, né? Esse tumor, para ter um melhor desempenho de tratamento, ele tem que ser HPV positivo, ou seja, ele tem que ser causado por uma das variantes do HPV. O que faz também a gente tem a questão de ser um tumor relacionado ao hábito de vida também, a exposição ao vírus, que é transmitido de forma de contato sexual, né? Então, assim, é uma outra modalidade de tratamento. Se a gente pegar, por exemplo, o câncer de laringe, no comecinho também, se o paciente fizer o diagnóstico precoce, ele pode fazer uma cirurgia minimamente invasiva, que é uma cirurgia endoscópica, ou pode fazer só radioterapia também, que foi até o que o presidente fez. O presidente fez no começo só radioterapia, ele não operou o tumor dele, porque foi feito um diagnóstico precoce. Se a gente pegar o câncer de tireoide também, se a gente fizer no começo, né, às vezes a cirurgia pode ser uma cirurgia bem menor do que seria com uma doença mais avançada, né? Então, toda doença, quando o diagnóstico é precoce, o tratamento é menor. Só que em cabeça e pescoço, a base ainda dos tratamentos é cirúrgico. Então, por isso a gente tem que ater tanto a um tratamento, um diagnóstico cada vez mais precoce, para a cirurgia ser cada vez menor, com menos impacto na vida da pessoa. Imagine, uma doença na língua envolve operar a língua. Pois é. E língua é muito qualidade de vida, né? Porque o maior prazer da vida da gente é comer bem, né? Então, envolve retirar a língua, né? Então, quanto menor a doença, menor a cirurgia para o paciente, maior qualidade de vida e maior chance de cura. Eu penso que qualquer tipo de cirurgia assusta. Agora, quando você pensa em fazer uma cirurgia, igual você falou, na boca, que pode às vezes afetar a sua fala, alimentação, ou na garganta, que também é uma outra região, né, muito delicada, né? Tudo isso preocupa muito, né? Muito. E é então por isso que é importante precoce. Sim, sim. Né? Isso é que é importante. E aí, nesse mês, quais ações, por exemplo, você está lá dentro da UFO, né, com os meninos, quais trabalhos vocês fazem para conscientizar, alertar e disseminar esse assunto aí entre a população e entre os profissionais também, como você disse? A gente vai organizar nesse mês, né, algumas palestras dentro da universidade, né, para a gente poder levar, né, juntamente até com o Hospital do Câncer, né, para a gente poder divulgar, né. A gente, junto com os alunos, né, a gente vai tentar, né, trazer para a comunidade um pouquinho mais sobre o câncer de cabeça e pescoço, né, e eu acho que tudo é progressivo, né, então esse ano a gente faz um pouquinho, ano que vem a gente faz mais, né, até a gente conseguir trazer, né, a grandeza que tem que ser essa campanha, né, porque assim, a gente que trabalha com doença maligna, né, o nosso objetivo, né, é que mais profissionais sejam capazes de fazer diagnósticos mais precoces para a gente conseguir tratar os pacientes da forma que a gente tenha o resultado com maior qualidade de vida e principalmente com maior chance de cura, né? Porque no final do dia o que importa, né, é a gente conseguir somar isso tudo para a pessoa ter melhor resposta completa, né? É verdade. Então, tá, muito bacana, assim, trazer esses assuntos, que nesse dia que a gente fala sobre saúde, né, e uma doença que assusta quando se fala de câncer, né, nessa região. Então, te agradeço por essas informações e fique à vontade para divulgar, para a gente poder espalhar ainda mais essa orientação para todo mundo que está acompanhando a gente. Eu fico muito feliz de ter sido chamado aqui, né, porque quando a gente tem a possibilidade de falar para as pessoas sobre uma doença tão prevalente, tão comum, mas tão negligenciada, a gente se sente acolhido, né, no final do dia, né? Então, assim, nós estamos de portas abertas lá no Hospital do Câncer para receber os pacientes, né? E a gente vai, através, né, das campanhas, né, tentar levar para os colegas que trabalham com as populações de risco, né,
as informações necessárias para a gente conseguir cada vez mais fazer diagnósticos precoces. Muito obrigada, viu, doutor, mais uma vez, tá? Obrigado. E para você que está nos assistindo também, muito obrigada pela sua companhia nessa terça. Amanhã tem gastronomia, receitinha deliciosa. Vocês não perdem por esperar e eu espero vocês. Tchau, tchau.